Olá, caríssimos. Bem-vindos novamente. Nós estamos aqui para aprendermos hoje como que nós elaboramos com segurança uma petição inicial quase perfeita para a revisão de um contrato financeiro. Essa é uma continuação do curso Assessoria Jurídica Financeira. É isso, né? Assessoria Jurídica Financeira. E nós já vimos aí algumas outras lições anteriores e agora nós vamos elaborar. Vimos, por exemplo, como se faz uma simulação financeira do contrato a ser revisado. Isso auxilia ao cliente a tomar a sua decisão e também já vai alinhavando essa petição inicial que hoje nós vamos discutir. Então, nós estamos tratando dos contratos chamados contratos de adesão, que diferem dos contratos paritários. E os tradicionais, as partes discutem livremente as condições, porque se encontra em situação de igualdade entre eles, igualdade jurídica no caso. E há uma fase de negociações preliminares, na qual as partes discutem as cláusulas e condições daquele negócio. Nos contratos de adesão, não há essa liberdade, devido à preponderância da vontade de um dos contratantes, que elabora as cláusulas, já vêm previamente definidas, e o outro simplesmente adere ao modelo de contrato previamente confeccionado, onde ele não pode, portanto, modificar praticamente em nada. Quando não em nada mesmo, absolutamente em nada. Então, o outro, só resta a esta parte, simplesmente aceitar o negócio na íntegra ou rejeitar o negócio na íntegra em bloco, né? Exemplo, contrato de seguro, consórcio, transporte celebrados com as concessionárias de serviços públicos, por exemplo, uma dessas tem essa característica. Deixa eu ajeitar isso aqui. Nesse contexto de contratos de adesão, nos deparamos com uma restrição mais extensa àquele tradicional princípio de autonomia da vontade. Então, comumente é celebrado em relação de consumo, a única defesa que é regido pelo CDC. Então, há condições de discussão disso, porque onde na dúvida, a interpretação deve favorecer o aderente ao contrato, porque estabelece condições a outro contratante que tem a obrigação de ser claro e evitar dúvidas na redação daquelas cláusulas. Então, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante de natureza do negócio, e portanto, um contrato tipo ou contrato de massa, né? Porque é redigido para uma comunidade de consumidores, de contratantes. Então, ele é apresentado por um dos contraentes em fórmula impressa ou datilografada, hoje em dia impressa, né? A outro que se limita a simplesmente subscrevê-lo. Não é essencial a desigualdade econômica e admite discussão sobre o conteúdo. Então, as cláusulas não são impostas apenas pré-redigidas, digamos. E, em geral, são deixados em branco a serem preenchidos pelo concurso de vontades. Então, aí está a atenção
a esse tipo de contrato. Então, os contratos de adesão, eles são endereçados a um número indeterminado de pessoas, enquanto que os contratos tipo destinam-se às pessoas ou grupo identificáveis. Então, neles podem ser acrescentados as impressas, né? As cláusulas datilografadas ou manuscritas, né? E daí a possibilidade de revisão das suas cláusulas, das cláusulas dos contratos puramente de adesão, em especial dos seus valores, ainda que se trate de contratos renegociados por força da súmula 286 do STJ. Significa você tem um contrato de adesão e nesse contrato houve uma renegociação do mesmo contrato. Então, na ocasião da revisão desse contrato, permite-se que faça a revisão financeira do contrato desde o primeiro contrato e não somente apenas a partir das demais repactuações, né? Então, pode investigar o contrato desde o início, desde o nascedouro, aí, por força dessa súmula do STJ, súmula 286. Então, os contratos, o contrato renegociado, que traz inovações acessórias, não substanciais e que não deixam dúvidas sobre a permanência da obrigação principal e da manutenção dos elementos originais do contrato, permite a revisão das cláusulas anteriormente estabelecidas, porque não caracterizam o instituto da novação, que seria a criação de uma nova obrigação. Então, revisa-se financeiramente, inclusive, desde a primeira pactuação. Então, a súmula 286 do STJ, ele tem o seguinte teor: a renegociação de contrato bancário, principalmente aí no caso estabelecido em razão de contratos bancários. Então, a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Pode ser mais de um, né? Então, se o título extrajudicial for resultado de simples expressão do valor da obrigação apurado no momento da renegociação entre as partes, então abre-se um ensejo à confrontação dos critérios adotados na execução do contrato, incidindo aí, nessa hipótese, essa súmula 286, normalmente em face da amplitude e da profundidade da cognição em sede de embargos devedor, no caso, muitas vezes. Então, como eu disse antes, é na chamada simulação financeira que se encontra, de um lado, a decisão do cliente bancário em ajuizar uma ação revisional do contrato, defender-se numa ação que muitas vezes já lhe foi proposta, e, de outro lado, alinhavar a petição inicial, na qual será ou serão formuladas as teses que irão ser objeto daquela demanda judicial. Então, vamos investigar um pouco o CPC 2015, na sua redação, a adoção de estilo próprio, e lá no artigo 319 desse CPC, diz que a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Então, juízo de direito do foro civil, digamos, de São Paulo, ou Itu aqui, ou Salto, onde estou agora, né? Então, depois vem os nomes, os prenomes, estado civil, existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas,
ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que seria o CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência de autor, conforme se trata aí de pessoa física, e do réu. Então, de qualquer maneira, o domicílio é também do réu. Então, fica fulano de tal, CPF tal, RG número tal, brasileiro, estado civil, profissão, residente na cidade de tal, que é normalmente, aí não obstante a eleição de foro no contrato, mas prevalece o endereço do consumidor, né? Então, tudo aquilo que nós já conhecemos. Por ser o procurador, advogado que subscreve lá, faz menção à procuração, vem perante o juízo propor essa ação revisional do contrato em fase de a entidade credora, né, a pessoa jurídica credora, instituição, normalmente instituição financeira estabelecida na cidade tal, daí portanto, o domicílio daquela pessoa jurídica. 3, que é o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. A remissão ao dispositivo legal é facultativa, né? Isso pelo enunciado 281 da FPPC, artigo 319, inciso 3. A indicação do dispositivo legal, portanto, não é requisito da petição inicial e, uma vez existente, não vincula o órgão julgador. No caso, eu procuro colocar ali no início quando eu vou redigir, antes de redigir os fatos e os fundamentos, eu costumo colocar uma parte introdutória onde eu vou discutir ali a eventual benefício da gratuidade judiciária. E, então, eu vou dizer ali, deixa eu sair daqui dessa tela. Eu vou dizer ali isto. A parte requerendo declara não ter condições atuais para arcar com as despesas do processo em vista dos seus parcos recursos previdenciários, que no caso aqui era, o que se evidencia também pelos documentos financeiros coligidos e que demonstrará ainda a sua isenção quanto à obrigação fiscal de declarar imposto de renda e, junto documentos comprobatórios desta declaração, formula, portanto, o pleito de gratuidade da justiça, o que faz por declaração do seu patrono, sob a égide do artigo 99, parágrafo 4º, combinado com o artigo 105 infine, quer dizer, fim, do Código de Processo Civil, quando tal prerrogativa se encontra inscrita no instrumento procuratório acostado. Então, tomo cuidado para que esta atribuição também seja uma atribuição do próprio advogado, no caso. Então, daí que eu venho falar sobre o objeto dessa ação. Então, eu digo que o objeto desse pleito é adequar a sede de crédito bancário, CP-CDC, operação número tal, no valor de tanto, firmado em 24 de junho, no caso aqui de 2019, que é o caso concreto, para aquisição de um veículo X e tal. Para excluir do valor financiado, aqui no caso o IOF, né? E depois há os fundamentos para isso, seguro prestamista, o seguro de vida, a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem e o registro de contrato que você já definiu lá
quando você fez a simulação financeira para obter a decisão do cliente bancário, no caso, e adequar os juros moratórios constantes do contrato, que no caso foi estipulado em 8,10, e que trazer isso para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central por ocasião do contrato, na data do contrato. Isso é visível lá pelo Banco Central. E recalcular as parcelas restantes do contrato mediante a compensação em dobro das diferenças pagas a maior nas parcelas adimplidas. Falo também nesse tópico aqui sobre a audiência de conciliação, se ela é aconselhável, normalmente é. Então eu digo que, tendo em vista apenas parte do contrato é controvertida, opta a parte requerente pela realização de audiência de conciliação, intimando-se a parte requerente através do seu patrono para comparecer à audiência designada para essa finalidade. Todavia requer, como eu vou pedir aqui a antecipação parcial da tutela, eu vou requerer seja analisado antes e, sem ouvir a parte contrária, o pedido de tutela provisória de urgência, né, nessa peça formulada, em especial para manter a parte requerente na posse do bem e obstar o apontamento a protesto e a órgãos de proteção ao crédito. Aí que eu entro no fato e no direito. Então, eu conto aqui a história do contrato, que é ajustado o preço de pagamento, as condições de pagamento com o vendedor do referido veículo, aqui no caso. Esse solicitou os documentos pessoais da parte requerente e tempos depois informou que seu crédito estava aprovado e que o financiamento seria pago em 48 parcelas mensais iguais sucessivas de R$ 631. Então o negócio foi aceito pela parte requerente, que assinou os documentos com o vendedor. Mesmo estando o quadro financeiro sem o seu preenchimento e de não estar presente nenhum representante do banco financiador. Mas o fornecedor do bem argumentou que, após mandar para o banco, o contrato seria preenchido na forma devida. E que, algum tempo depois, ela recebeu algo diferente disso, um carnê com uma parcela bem superior à que estava combinada com o vendedor. Então, buscou esclarecimento com o vendedor e também com o banco, mas foi informado que podia devolver o veículo, mas poderia ter o contrato executado, né? Então, sendo assim, pagou-se aí no caso concreto aqui 6 parcelas, totalizando esse valor, né, junto a seus comprovantes, e visando uma conferência mediante alguma insistência, a parte requerida forneceu, banco no caso, forneceu cópia do contrato de financiamento, que é a cédula de crédito bancário, quando a parte requerente se surpreendeu ao observar que foram incluídos no valor financiado, aquele comprovadamente disponibilizado, quantias das quais não foi informado. Isso tira, portanto, né, a opção de utilizar outros meios para os mesmos fins ou de pagar à vista aqueles valores cobrados. Notam? Então, aqui está a justificativa para a revisão. Isso porque os dados financeiros informados no contrato só foram preenchidos pela parte requerida após a entrega do bem pela vendedora e consequente remessa do contrato pelo próprio vendedor. Ou seja, o próprio vendedor remeteu o contrato para aquela financeira e este preencheu os claros. Tudo supõe que no caso concreto aconteceu dessa forma. Então, aí você segue contando o histórico, né? As informações evidenciam
que a parte requerente ignorava completamente, que estava adquirindo, né, e pagando pelo seu cadastro, consultas cadastrais, realizado pelo próprio vendedor, no caso, seguros não obrigatórios, prestamista, devida, que constitui vendas casadas, avaliação do bem, quando o valor foi previamente combinado com o vendedor, imposto que não foi comprovado o respectivo recolhimento, vez que o sujeito passivo é o financiado, e registro de contrato, que, portanto, trata de valores indevidos, mas mesmo assim vêm sendo cobrados com juros bancários. Então, seca a boca. E que os juros moratórios vêm sendo cobrados sobre parcelas pagas após o vencimento, também são ilegais e devem ser adequados à taxa média do mercado, porque é direito do consumidor em recusar a contratação de serviço no momento em que realiza um financiamento. Essa condição configura venda casada. Então, portanto, aqui, dessas demais, esses seguros que não são obrigatórios e o contrato. Fundamenta-se aqui a proibição da chamada venda casada, que está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, e continua redigindo, dizendo aqui a matéria de direito, né? Esses recursos especiais, que foram conhecidos, inclusive, a ilegalidade da cobrança por serviço não prestado, esclarecendo que essa questão é frequente em relação à tarifa de avaliação do bem, principalmente. Aí tem a legislação julgados, doutrina, principalmente aqui no caso dos recursos especiais repetitivos, que conheceram da matéria que eu venho trazer nessa causa, e que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, e em face dessa aplicabilidade, tem-se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas ou que coloquem em situação desfavorável ao consumidor, conforme preceitua, né, o artigo 51, inciso 4º desse Código do Consumidor. Também que o pedido formulado em tais ações é muito específico. Essa é a razão de a gente estar redigindo essa petição inicial conjuntamente. A regra declarar indevidos valores englobados e cobrados junto com as parcelas do financiamento, do valor comprovadamente disponibilizado. E você prova aqui com alguma lógica matemática, já que nós fizemos a simulação do contrato, e uma coisa interessante é questionar a mora, porque mora somente existe quando o atraso resultar de fato imputável ao devedor. Se a exigência, frisei bem isto, do credor é abusiva, que no caso eu estou considerando abusiva, e portanto ilegítima, então nesse caso o devedor que não paga o que está sendo indevidamente cobrado não incide embora, porque pode reter o pagamento enquanto não lhe for dada a quitação regular. Compreende? Pelo que é efetivamente devido. Fundamento um pouco com o Código Consumidor aqui. E alguma legislação extra também, como, por exemplo, este artigo 8º da Lei 7492,
que diz que constitui crime em desacordo, exigir em desacordo com a legislação, juro, comissão, qualquer outro tipo de remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, administração, principalmente aqui, sobre operação de crédito. Então, aqui vem um pouco de história da estabilização monetária a partir de 94, um pouco de doutrina, né? E finalizo essa parte expositiva demonstrando nada mais do que aquilo que eu já apurei quando eu conversei com o cliente e fiz a simulação financeira, né? No qual, quando ele, portanto, decidiu ir a juízo, e eu comecei a redigir a minha peça naquela ocasião com esses números que convencem bem. A verdade é essa. Então, eu verifico e mostro, né, matematicamente, ao menos provisoriamente, para efeito de petição inicial, que o saldo devedor são 42 parcelas mensais iguais sucessivas no valor de R$ 422,10. E aqui um detalhe importante. Para fins do parágrafo 2º do artigo, desse dispositivo que estou citando aqui, que me obriga a mostrar o valor incontroverso e me comprometer a pagar o valor incontroverso no decorrer da demanda, né? Então, esse é o artigo 330, mais especificamente, parágrafo 2º, eu vou voltar lá adiante, eu vou voltar nesse assunto. Mas é importante, necessário apurar o valor incontroverso, demonstrar o valor incontroverso. Então, aqui eu digo que, cumprindo o parágrafo 2º, eu mostro os valores incontroversos e me comprometo a fazer o pagamento disso. Mostro aqui no parágrafo 2º, para cumprir o parágrafo 2º, as cláusulas que eu pretendo controverter. E também aponto o valor que eu considero devido, o valor incontroverso das parcelas. E me proponho a continuar pagando. Aí vem o pedido com as suas especificações, definir as eventuais antecipações de tutela, liminar, matéria de mérito definitivo. Então, eu costumo redigir assim. Eu reitero o pedido no caso concreto, o pedido de gratuidade judiciária, e a seguir que ser deferida à parte requerente a tutela parcial de urgência, sem ouvir a parte contrária, inaudita altera pars, para, primeiramente, obstar o protesto da cédula, decreto bancário em referência e o seu apontamento perante Serasa, SPC, órgãos congêneres, e se já o fez, seja expedido ofício para o fim de suspender os referidos apontamentos até o final julgamento da ação e manter a parte requerente na posse, aqui no caso do veículo, até final julgamento da presente demanda. Requer ainda a citação natural, né? Facultando comparecimento à audiência de conciliação, que eu já pedi, na qual deverá, inclusive, se manifestar sobre o recebimento das parcelas restantes do contrato no seu valor incontroverso, sob pena de depósito consignatório,
e a apresentação da contestação no prazo. Né? Apresentada a contestação, isso que é um item interessante. Apresentada a contestação, eu requeiro aí que seja invertido o ônus da prova na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil e principalmente do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. E, finalmente, a procedência da ação para excluir do financiamento aqueles valores que eu já disse lá em cima, apurar as diferenças pagas a maior nas parcelas espontaneamente adimplidas e a sua compensação dobrada no saldo devedor, recalculando o valor das 42, citei 43, 42 parcelas restantes do contrato e, evidentemente, condenar a requerida, parte requerida, o banco no caso, no pagamento das eventuais custas judiciais e dos honorários advocatícios. Então, como a lei especifica, ela não especifica a ordem dos conteúdos da petição inicial, nesse caso, nós indicamos, por último, o valor da causa. Então, vem dar o valor da causa equivalente apenas à diferença financeira que você apurou nas 42 parcelas faltantes, e não o valor do contrato. Né? Isso aqui, ela previne também um eventual, no caso, indeferimento da gratuidade. Então, a sucumbência será aí pelo valor dado à causa normalmente. E isso também é uma estratégia que se tem em matéria de contratos financeiros. Uma vez que prevalece o contrato, o valor da causa deve ser apenas o do valor controverso, né? Porque você está aceitando a incontrovérsia do valor que entende devido. Né? Então, você vai colocar em debate apenas as cláusulas, no caso aqui, especificamente valores, com os quais você não concorda porque entende-se juridicamente ilegais. Lá no inciso 6º, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Então, capítulo 12 do CPC, artigos 369 a 484, veja que, nesse caso concreto, eu fiz a seguinte referência já nos pedidos, que a apresentada contestação requer a inversão do ônus da prova na forma lá do artigo tal, né? Mas poderia ser realizado nesse tópico. Né? Então, em seguida, você diz que requer complementar a prova, porque você já está levando aí o contrato, o comprovante das parcelas pagas e um demonstrativo financeiro do contrato, né? Mostrando aí os valores, bem como o valor que é contraditado, o valor controverso. Né? Então, se ele quer complementar a prova do alegado através de todos os meios em direito admitidos, em especial pelo depoimento pessoal do representante legal, que não acompanhou o negócio, testemunhas e perícia, porque muitas vezes gera perícia esta questão para conferir o teu demonstrativo. Né? 7º, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, normalmente se tratando de direito disponível, como eu disse, e que a discussão é parcial, não é o contrato total, mas parcial, recomendável a realização dessa audiência. O que, veja que, no estilo adotado por mim, esse conteúdo foi feito logo na introdução da petição em comento, né? Como falamos. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor desse artigo 319
na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, todos devem colaborar com todos devem colaborar entre si, né? Os atores jurídicos na questão, aí inclui o juiz. Então, não se trata, portanto, de exigir apenas dos demais sujeitos que cooperem com o juiz, mas, repito mais uma vez, de todos cooperarem entre si, né? E este tem um importante roteiro elaborado pelo Ministério Público Federal, e eu vou puxar aqui. Deixa eu ver se puxa. Se dá para puxar. Aham. Colar. Enter. Vamos ver se vem na tela aqui. Aí tá. Diligências para localização de pessoas. Ministério Público Federal. Então, esse link aqui é muito importante, porque essa apostila, né, no caso, então ela tem aqui um sumário, tem todos os convênios mantidos pela Justiça do país para localizar pessoas. Eu achei isso aqui muito completo, por isso estou compartilhando com vocês. É bem extenso, entendeu? Tem tudo aí. Então tá o link no vídeo. Pode explorar e utilizar. Bem elaborado. Parágrafo 2º desse artigo que trata da petição inicial diz o seguinte: a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Porque se não for possível por falta de endereço, nós vamos, né, utilizar esse expediente para pedir ao juiz do processo, portanto, a utilização de todos os meios para localizar o réu. O que normalmente não é o caso, principalmente se tratando de instituição financeira. Bem, parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto do inciso 2 desse artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Portanto, a utilização de todas essas ferramentas que a justiça dispõe para suprir esse inciso 2 do dispositivo. Análise do contrato, os requisitos específicos da petição inicial no caso de revisão financeira. Então, um contrato de financiamento de veículos, digamos, já que tratamos disso aqui, mas vale para tudo. Se para elaborar o atendimento ao cliente era suficiente uma simples análise preliminar do contrato, em especial do quadro financeiro, definindo
o valor comprovadamente disponibilizado pelo credor, ou seja, o valor incontroverso do contrato, a taxa de cadastro e outras taxas eventualmente devidas, excluídas as tarifas e serviços considerados indevidos, juridicamente indevidos, para a petição inicial é necessária uma análise profunda do contrato. Isso porque, como já dissemos antes, o artigo 330 do mesmo CPC, aqui eu já fiz uma palhetada antes, mas agora vou trocar ideia bem específica a respeito. O artigo 330 do CPC diz que a petição inicial será indeferida quando for inepta, por lhe faltar pedido ou causa de pedir. O pedido for indeterminado, ressalvadas hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Da narração dos fatos não decorrer, logicamente, a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Existe discussão se na ação revisional você pode também fazer a consignatória nessa mesma ação, pedido de consignação. Normalmente, o que se deposita em juízo não tem efeito liberatório, quer dizer, não tem valor de pagamento. Não deixa de ser uma consignação, mas não tem valor de pagamento, salvo se a decisão final assim o julgar. A parte for manifestamente ilegítima, né? Então, isso são requisitos comuns. O que costuma ocorrer muito nos casos de contratos são chamados contratos de gaveta, ou verbais, em que a titularidade não foi modificada perante o credor. Então, muitas vezes, a parte se apresenta com a posse do bem financiado, né? Por exemplo, quase sempre é ilegítima para demandar em face do credor. Existem exceções, mas normalmente esses contratos não dão a legitimidade para demandar perante o credor. Existem os contratos de financiamento de imóveis, onde já foi admitido que a parte, contrato de gaveta, o cessionário, tem legitimidade para demandar perante o agente credor. Inepta também quando o autor for carecedor de interesse processual. Por exemplo, uma pretensão de negociar o contrato com o credor. O que ocorre sempre, às vezes, às vezes o interesse é meramente uma renegociação. Evidentemente, não cabe decisão judicial nesse caso. Também quando não atendidas as prescrições do artigo 106, ou seja, o poder postulatório. Isso tem que ser feito por advogado, por defensor público e muitas vezes pelo Ministério Público, quando se tratar aí de uma ação coletiva onde um promotor ou procurador estiver oficiando como substituto processual, normalmente, né? Representando uma comunidade. Então, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos, irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, então ele determina que o autor, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial ou complete esta, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, se o autor não cumprir a diligência, então o juiz indeferirá a petição inicial. Mas, no caso de revisão,
de contratos financeiros, está o artigo 330 do mesmo CPC, no parágrafo 2º, dizendo o seguinte: nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretenda controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Por isso que eu falei lá no início, já falei disso, né, na petição onde eu coloquei isso, né, no caso de exemplo aqui. Então, para fins do parágrafo 2º desse dispositivo, o objeto dessa ação, ao afetar o quadro resumo da cláusula, que é no caso concreto aqui, torna o contrato controvertido quanto à cédula de crédito bancário, cláusula 12, a promessa de pagamento, cláusula 13, o montante do crédito, cláusula 14, e em especial quanto à declaração, a linha 14.2, e a taxa de juros para o caso de eventual inadimplência, que é a cláusula 15. No meu caso, no caso dessa petição que eu estou apresentando para vocês, que é um caso concreto lá do escritório. Parágrafo 3º do artigo 330. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Significa através de um carnê, um boleto de pagamento, no mesmo dia dos vencimentos contratados, né? Então, portanto, aqui na minha petição, coloquei isto. Cumprindo o referido dispositivo, aponta a parte requerente como valor incontroverso do contrato um total de 42 parcelas mensais iguais sucessivas, no valor de R$ 422,10. E aqui, então, nós finalizamos essa elaboração da petição inicial. Espero que todos tenham entendido e, a partir de agora, tenham a facilidade para redigir um contrato dessa natureza, né? E, na dúvida, estamos a postos. Muito obrigado a todos.